Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de história de Roma. Vocês até agora tiveram história da Grécia e a gente vai dividir esse período em 3 aulas, tá? É um conteúdo um pouquinho mais extenso, mas é bastante importante porque tem muita relação com o que a gente vivencia hoje, né? No mundo, a questão de república, a questão de política, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Roma tem várias diferenças quando a gente fala de Grécia, mas tem bastante semelhança também. Então eles vão ter muitos pontos em comum e muitos pontos em divergência. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Serão 3 aulas. Essa primeira aula eu vou contar para vocês a história de Roma, de formação, e sobre o período de monarquia. A aula que vem a gente vai falar de república e na terceira aula de império e do cristianismo, certo? Então vamos lá. Antes de começar, eu quero que você observe essa imagem que vai aparecer, certo? Presta bastante atenção nela. O que você está vendo? Uma loba grande e 2 crianças pequenas se amamentando, né, nos peitos dessa loba, certo? Pois bem, agora eu vou te contar uma história, tá? Essa história começa lá na Guerra de Troia. Lembra da Guerra de Troia, lá da Grécia? Pois é. Na Guerra de Troia, teve um troiano que foi poupado pelos deuses, se chamava Enéas. E ele saiu, né, dessa região na intenção de repovoar, recivilizar um determinado grupo, certo? E Enéas foi embora, encontrou uma esposa, teve 2 filhos. Um filho chamado Numitor, né, vamos chamar de Numitor, eu não sei muito bem a pronúncia, não vou mentir. E Amúlio, seu irmão. O mais velho, consequentemente, se tornaria o herdeiro do pai. Concorda comigo? É assim que funciona monarquias hereditárias. Então, esse filho mais velho acabaria se tornando o rei. Só que o Amúlio, o irmão mais novo, não curtiu muito essa ideia, não. E aí, tentou de tudo para se tornar o herdeiro do irmão. E aí, tudo ficou meio errado quando o rei Numitor teve uma filha, a Réia Sílvia. E aí, gente, quando a gente fala de monarquia, é sempre o filho do rei que é o herdeiro, o filho mais velho, certo? Se esse rei não tem filhos ou netos, vai para o parente mais próximo, que seria o irmão. Então, quando ele teve uma filha, isso incomodou muito Amúlio. Ainda mais quando um oráculo, esse pessoal que prevê o futuro, falou que os grandes herdeiros de uma nova civilização viriam de Réia Sílvia, seriam filhos dela com uma divindade. E rei Amúlio ficou apavorado, deu um golpe, assassinou seu irmão e prendeu a sobrinha numa torre. Só que Réia Sílvia acabou se envolvendo com uma divindade, o deus Marte. E não sei se você concorda comigo, mas deuses, eles conseguem ultrapassar algumas barreiras, né? E aí eles acabaram se relacionando, tiveram uma noite de núpcias e dessa relação nasceram gêmeos, Rômulo e Remo. Amúlio não curtiu muito essa vibe, pegou os gêmeos, não teve coragem de matá-los e colocou num rio. E eles foram salvos por uma loba, né, que no instinto materno teria tirado eles do rio, amamentado, e mais tarde um casal de camponeses criaria essas crianças. Essas crianças, esses gêmeos, depois, eles retornaram àquela região onde estava o seu tio e a sua mãe para salvar a mãe deles e assassinaram o tio. Mais tarde entraram em treta, Rômulo e Remo. Rômulo assassinou Remo. E lá no Lácio, que é onde hoje é Roma, ele acabou formando uma nova civilização com o nome de civilização romana. É lógico que isso tudo é um mito, né? Uma história que se conta de origem, porque na antiguidade a galera gostava de contar histórias de grandes heróis para explicar a sua origem. Mas tem algumas coisas, alguns símbolos nessa história que a gente pode extrair para compreender o povo romano. Primeiro, a vinculação com o deus Marte, o deus da guerra, nos conta bastante sobre que povo é esse. Um povo extremamente ligado à guerra, um povo extremamente militarizado. Segundo, os romanos eles tinham muito esse vínculo com histórias de heróis, né? Com mitos de heróis para explicar a origem da família. É muito comum das famílias patrícias, que eu já vou explicar para você o que é, ter algum parente que é filho de um semideus ou que tem uma relação com alguma divindade de forma mais direta, certo?
além de toda a história de superação, né, que aquilo representa. Tudo bem? Você conhece histórias assim? Você já ouviu falar de história de algum bebê colocado num cesto dentro do rio? Já, né? Não é nada inédito. Outras sociedades, outras civilizações tiveram isso, como os hebreus. Eu estou falando de Moisés, né? Olha só a localização geográfica. Eu coloquei aqui nesse slide a imagem do mapa mundi. Então você pode ver, né? O mundo ali em verdinho, tá o Brasil e tudo mais. Se você se concentrar bem, você vai ver que aí no mapa, no meio do Mediterrâneo, em cima da África tem uma bota. Você viu que tem uma bota? Olha só. Olha o quadradinho que eu coloquei aí. Achou, né? Pois bem, essa botinha é a Itália. E lá na Itália, nesse pontinho preto que você está vendo, está a cidade de Roma. Antes era chamada de Lácio, quem vivia ali eram os latinos. A origem histórica, né, a origem de verdade de Roma, ela tem falta aí de alguns documentos, né? A gente tem pouca coisa registrada sobre ela. Mas a gente sabe que é uma história de muita miscigenação. Muitos povos foram viver ali, como os latinos, os sabinos, os etruscos. E todas essas sociedades, elas tinham algo a contribuir. Tudo que eles viam como algo útil, que auxiliava no progresso, eles adotavam. Por exemplo, olha, os etruscos, eles usavam muito bronze, eles moldavam muita coisa com bronze. E isso passou a ser uma característica muito forte dos romanos. Por quê? Porque eles produziam armas, ferramentas que duravam mais, o bronze era fácil de manusear, né? Então, foi uma característica que eles viram boa. Os latinos tinham um idioma que inclusive deu origem, né? O latim é um idioma morto, ninguém fala o latim no dia a dia, não existe uma sociedade que fale latim, a não ser grandes estudiosos. E deu origem a outros, como o nosso idioma português. O português é um idioma latino, o espanhol também, o italiano também e o francês. São línguas que são parecidas, né, nas suas raízes, né, naquilo que significa. A gente tem outras misturas, lógico, mas o nosso idioma é predominantemente latim, né, latino. Então, outros grupos foram chegando nessa região. Certo? A história de Roma, ela vai ter 3 períodos, tá? A monarquia, que é caracterizada por um poder real, só que não é um poder real do jeito que a gente conhece hoje, né? Ou que conheceu durante o absolutismo. É um poder real diferente que eu vou explicar para vocês já já. A república, que vai ficar para a 2ª aula de Roma, e o império, que vai ficar para a 3ª aula de Roma, certo? Então, vamos falar de monarquia um pouquinho. Na história de Roma, tiveram 7 reis. Tá? Esses reis, eles não governavam sozinhos, havia o Senado. Os reis, eles tinham um papel militar, jurídico, né, de juiz e tudo mais, só que eles não governavam 100% só, existia uma assembleia, um conselho que criava a maior parte das leis. Esse Senado, ele só podia ser composto por uma classe social, que são os patrícios. Quem são esses benditos desses patrícios? Já ouviu aquela música? Chama a Patricinha para dançar. Então, quando eu falo que uma mulher é patricinha, as pessoas imaginam o quê? Uma mulher privilegiada, né? Madame, cheia desses luxos. Patrícia é mais ou menos isso. Só que o termo patrício vem de pater, de pai, tá? Mas o patrício, ele basicamente é o proprietário rural, era o cara que tinha muitas terras e a maior parte dessas terras ele herdou ou ele recebeu do próprio governo, né? da própria monarquia. E ele costumava ser o pai, o chefe de uma família dessas que chegou lá há muito tempo no território, tá? Então, essas famílias, elas tinham muita influência e muito poder. Nesse período da monarquia, só eles podiam fazer parte do Senado, dessa assembleia que criava leis junto com o rei, que governava junto com o rei, certo? Além dos patrícios, a gente tem outro. Olha aqui, vai aparecer uma pirâmide social para você, né? E essa pirâmide social, ela não é uma pirâmide física, ela é uma organização de quem manda mais. Quanto mais no topo, mais a pessoa tem poder, tá? Lá em cima a gente tem os patrícios, os grandes chefes, os donos de terra, né? De latifúndios, donos de escravos, privilegiados. Embaixo a gente tem os clientes. Os clientes, naquele momento da história, estavam em 2º lugar, mas vocês vão ver que mais pra frente a gente vai ter uma outra classe ascendente, segura a ideia, tá? Os clientes, basicamente, eram pessoas da família,
né, do patrício, só que mais distantes. Então eles não herdaram, eles não eram o pater. Por que eles não eram pater? Porque o cargo passava sempre para o filho mais velho, né, para aqueles chefes, né, para o principal núcleo da família. E conforme a família ia se afastando, então vem o tio, aí vem o primo, aí vem o primo de segundo grau. Enfim, essas pessoas, elas passavam a ser os clientes. Esses clientes, eles tinham a proteção dos patrícios, por isso que eles estavam em segundo. Normalmente, eles trabalhavam em troca de proteção, alimento, moradia, né? Eles costumavam trabalhar para os patrícios. Depois, vem os plebeus. Essa palavra você com certeza já ouviu, né? Daquelas frases, a princesa e o plebeu. Pois é, o plebeu, nessa época, eles eram uma classe muito variada, tá? Então, tinha lá comerciantes, artesãos, tinha uma série de trabalhadores livres, uma série de pessoas que faziam parte dessa classe. E eles não tinham direitos. Veja bem, nessa época, quando a gente está falando dessa pirâmide social, a gente não está falando de dinheiro, mas de posses, de privilégios. Por quê? Porque a gente vai começar a ver mais para frente que o comércio na região de Roma vai crescer, vai crescer, vai crescer. E os comerciantes que faziam parte da plebe, né, vão enriquecer também. E conforme eles vão enriquecendo, eles começam a exigir o seu lugar de participação política. Além disso, por serem a maioria da população livre, também a grande parte dos membros do exército eram da plebe. E aí lá na República a gente vai ver, que é na próxima aula, a gente vai ver uma luta por direitos. Mas eu quero que você segure essa ideia, que na aula que vem a gente vai falar melhor sobre isso. E abaixo estavam os escravos. Os escravos, eles eram ou capturados em guerras, né, que vai chegar no momento que a gente vai ver Roma tendo muitas guerras, então muitos escravos, ou por dívidas, porque ainda tinha essa. Se o Senado ia lá e dava a terra que você estava, que um camponês estava, né, há muitos anos, ele dava essa terra para os patrícios e você morava lá, acontecia algo que era a hipoteca. Era como se você tivesse que pagar para comprar aquela terra e como garantia você dava a própria terra para a pessoa. Tá? Você está comprando e eu estou dando ela como garantia para o banco. A galera faz isso para comprar casa, por exemplo, carro. Você coloca alguma coisa lá que se você não pagar eles podem tomar de você. E aí o que acontecia? Muitas vezes, quando dava alguma crise agrária, pouca chuva, coisa assim, eles não conseguiam pagar. E aí eles perdiam a sua propriedade e a hipoteca, na verdade, era a própria vida, né? Não era a terra. Então, ele virava escravo. E isso acontecia muito, até algumas reformas que acontecem lá na República, que a gente vai falar mais pra frente, certo? Como eu disse para vocês antes, os patrícios, eles explicavam a origem da família quase sempre vinculada aos heróis. Então, se você tiver um tempinho, depois procura no YouTube, assim, Educação em Roma. Você vai ver um pouquinho do dia a dia, eles fizeram um desenhozinho com uns bonequinhos bem legal, explicando como que era o dia a dia, onde eles estavam, onde eles frequentavam, como é que era a vida das mulheres ali. Dá uma assistida pra gente comentar um pouquinho na próxima aula sobre esse vídeo, certo? Existia também uma assembleia militar chamada de Cúria, que consertava ou alterava, aliás, né? Consertava ou alterava as leis que eram criadas pelo Senado. Se eles não achassem aquela lei adequada, eles podiam transformar. Só que aí, os patrícios começaram a ficar incomodados com cada vez eles estarem acumulando mais e terem que responder a esse rei que, né, era os últimos 4 reis eram etruscos, muitas vezes eles não teriam chance, né, de ter essa participação política. Então eles aproveitaram o momento de crise agrária, de guerra e deram um golpe de Estado. Expulsaram o rei e falaram, bom, agora é nós que voa bruxão, quem administra agora somos nós que vamos dividir aqui a função de cada um. O que o rei fazia? Então vamos dividir entre nós e agora é a gente que manda em Roma. Certo? E aí proclamam a República de Roma, que vem das palavras res, coisa, pública, de todos. Então, coisa de todos, coisa pública. Certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a República Romana, como eu falei antes, e vamos dar sequência. Eu quero que você segure as ideias mais importantes para a gente continuar isso na semana que vem. Certo? Então, até lá. Beijão. Tchau, tchau.